Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Dani. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos aí já completando o livro de Juízes. Meu Deus, parece que foi semana passada que a gente começou a ministrar sobre Gênesis, cara. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado e há muito mais pra nós, amém? Bom, galera, hoje então nós vamos aí finalizar. Vamos falar um pouco aí sobre Juízes 20 e 21 e algo que o Senhor me chamou a atenção, já começando ali, né, no 19, quando houve ali, né, quando começou ali a atrocidade, né, com a concubina do Levita. A gente pode perceber, galera, que não foi um povo de fora que fez isso, foi o próprio povo de Israel, foram pessoas da tribo de Benjamim. Cara, isso é tão forte porque, gente, eles são descendentes do povo de Deus, sabe? Eles fazem parte do povo que foi resgatado do Egito. Eles fazem parte do povo que, né, são descendentes do povo que viram as maravilhas e os sinais no deserto. E ainda assim, houve perversidade entre eles. Sabe? Muitas vezes a gente, infelizmente, acaba se deparando com situações assim, sabe, na nossa vida, no nosso, não é claro, não no mesmo nível, né, mas no nosso ministério, na nossa célula, e como que nós temos reagido diante disso, ou mais importante, quem nós temos sido, sabe? Será que hoje, quando a gente olha para nossa vida, a gente se vê como o povo de Deus, um povo santo que caminha sobre o seu preceito? Ou será que nós temos sido como os maldosos, né? Como os maus que praticam a perversidade entre o povo de Deus? Sabe, isso é algo muito sério, galera. Isso é algo muito sério porque a gente vai ver, né, durante no capítulo 20 e 21, que houve consequência, né? Houveram consequências e houve a morte das pessoas envolvidas, a morte da tribo de Benjamim, sabe? Da maior parte da tribo de Benjamim, dos homens que foram à guerra e tudo, morreram. Sabe? Então, galera, isso é pesado demais, isso é... Nossa, meu Deus do céu, misericórdia. E então a gente precisa, galera, tomar cuidado e vigiar não somente nossa vida, mas nos atentar com aqueles, sabe, em que nós nos assentamos, com aquele que nós nos aliançamos. E seguindo aí, a gente vê então que mesmo diante de tudo que aconteceu, a gente vê ali que as 12 tribos de Israel se reuniram, separaram soldados e enviaram para a batalha. E aí eles perguntam quem deve atacar primeiro, e o Senhor, né, responde, eles vão e eles perdem. Vocês perceberam isso? Eles perdem. Não porque eles desobedeceram ao Senhor. Eles andaram segundo aquilo que o Senhor, né, os ordenou, o Senhor os direcionou. E algo que o Senhor falou comigo é que não foi uma derrota definitiva. A gente vê que no primeiro dia eles perderam, no segundo dia eles perderam. Então eles foram, buscaram ao Senhor, né, e levantaram um altar ali. E então eles ganharam. Galera, quantas vezes o Senhor nos leva a um caminho onde sim nós teremos batalhas, a palavra diz isso, que teríamos aflições, mas existe uma vitória, sabe, no final. E aí a gente, na primeira luta, na segunda luta, a gente desiste. O Senhor tem nos levado a perseverar, galera, a um lugar de maturidade. Sabe, quantas vezes a gente se sente assim, sabe, meio impotente ou talvez até desanimado com as lutas, mas vamos perseverar. Existe algo mais, existe fidelidade do Senhor para aqueles que caminham segundo a vontade boa, perfeita e agradável. No 21, galera, pra gente ir encerrando, a gente pode ver que o Senhor, o Deus bondoso, o Pai de amor, também é o justo. E houveram consequências, como eu falei, para aqueles que praticaram a perversidade. E uma coisa, galera, que é muito, muito forte também, é que a tribo de Benjamim, ela não entregou
aqueles homens maus. Eles foram coniventes, eles protegeram. E é por isso que, né, o Senhor deu a vitória para as outras partes do seu povo. Porque houve consequência, porque houve um resultado daquilo que eles fizeram. E muitas vezes a gente acha que porque o Senhor é bom, porque Ele é amoroso, porque, sabe, isso e aquilo, nós não teremos as consequências das nossas atitudes. Muito pelo contrário, galera, como eu falei, Ele também é justo. E aquilo que nós semearmos, também colheremos. Mas, pra gente não finalizar com um clima pesado, no 2021, quando houve a união dos povos, ou quando houve a união do corpo, representa um retorno, porque desde a morte de Josué não houve essa mesma união entre as tribos que começaram a caminhar de acordo com suas próprias ideias, sua própria vontade. Mas então, quando, né, infelizmente aconteceu essa tragédia, quando aconteceu aquilo com a concubina, o povo do Senhor se aliançou, se juntou novamente. E a gente vê essa aliança perdurar até depois, quando eles foram buscar mulheres para os remanescentes da tribo de Benjamim. Galera, vamos orar para a gente finalizar mais um livro. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Guarda, Jesus, os nossos corações em Ti, para que não nos dividamos entre nós, para que não andemos separados, mas possamos verdadeiramente andar em unidade, Senhor, uns com os outros e em Ti, Papai, em nome de Jesus. Guarda os nossos corações, nos ensina, Senhor, a fazer, a viver da maneira que o Senhor tem separado para nós, Papai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera.